O que acontece quando você libera uma emoção guardada há anos? É sobre isso que a gente vai falar no dia de hoje, no nosso vídeo. Olá, meu nome é Tânia Almeida e nós estamos apenas ainda começando esse canal, onde estamos tratando sobre cura energética. Hoje a gente vai falar sobre o que de fato acontece quando a gente libera emoções de anos. Em primeiro lugar, eu quero falar com você um pouco sobre a minha história e sobre como aconteceu a minha cura a respeito da minha mãe, que foi provavelmente a emoção mais importante que eu liberei para o início da minha jornada. Mas por que foi a emoção mais importante? Porque a gente sabe que a mãe é a pessoa mais importante quando uma criança vem ao mundo. E no meu caso, quando eu nasci, a minha mãe se foi. Ela não morreu, né? Ela apenas me deixou. Ela me abandonou. E eu sei que muitos de nós traz dentro de si esse sentimento de abandono. E quando isso é com a mãe, quando isso acontece em relação à mãe, nossa, isso se torna um fardo que é carregado durante toda a vida. Então, quando eu nasci, com poucos dias, minha mãe me abandonou porque ela tinha uma relação extremamente conturbada com o meu pai. E durante toda a sua gravidez, na qual eu estava a caminho, foi uma relação extremamente conturbada a ponto de meu pai não acreditar que eu era a sua filha, ou seja, que ela estava grávida de mim sendo filha dele. Então, eu nasci com esse fardo. E durante toda a minha infância, sobretudo a primeira infância, eu não era aceita por meu pai. Ele se casou novamente quando eu tinha 1 ano e 6 meses, e a mulher com quem ele se casou trouxe já uma filha, né? E nós éramos 3. Eu cresci até por causa do abandono com que eu fui tratada, né? Não aceitando muito a minha madrasta. Então, durante toda a minha infância, eu tive um relacionamento bem difícil com a mulher de meu pai. E aí eu fui entendendo, quando eu cresci, quando eu fui para uma comunidade católica, onde eu convivi com outras pessoas, e lá eu contava a minha história, e contava a minha história em prantos, porque foi uma situação completamente dolorosa, onde eu experimentei esse abandono. E em todos os meus relacionamentos, eu em determinado momento, por medo de me sentir abandonada, eu abandonava antes. Quando eu sentia que aquela relação não estava muito legal já, era como se eu estivesse abandonando o barco, porque foi assim que eu fui tratada quando eu nasci. Então, nos meus relacionamentos também, eu comecei a agir dessa forma. Só que eu não tinha consciência que era por causa disso. Que era porque, por medo do abandono, eu abandonava primeiro. Foi assim nos meus relacionamentos. Foi assim até pouco tempo, quando, há 5 anos atrás, mais ou menos, quando eu conheci o Energy Healing, e aí eu fui curada pelo mentor, o qual eu entrei em contato e fez o processo de cura, e ele perguntou o que é que naquele momento eu queria curar. E aí eu falei que eu queria curar realmente o meu relacionamento com minha mãe. E por causa dessa situação, né, dessa situação de abandono da minha mãe,
eu percebi também que eu tinha um problema muito sério a respeito da maternidade. Não somente da maternidade enquanto eu sendo filha, mas também enquanto eu sendo mãe. Tanto que eu não tive filhos. Por mais que eu tivesse querido no início da minha vida, na minha juventude mais ou menos, eu tinha vontade de ser mãe. Mas a desculpa que eu encontrei, inclusive, para não ter filhos, era de que eu não encontrei a pessoa certa, ou, eu não quero ser mãe solteira. Claro, eu não queria mesmo ser mãe solteira. Eu não mantive um relacionamento efetivamente legal a ponto de me casar, me relacionar mais profundamente e ter filhos. Então eu fui, durante a vida, encontrando motivos ou desculpas para não tê-los, para não ter filhos. E aí, quando foi um outro dia, claro, eu já tinha curado a minha relação com minha mãe, liberei profundamente essa emoção, chorei muito e fui percebendo a diferença que isso foi fazendo na minha vida. Fui percebendo, porque, é claro, o Energy Healing vai agindo na sua vida de forma natural, sobretudo nas curas de tudo aquilo que faz parte da sua vida. Então, tudo vai naturalmente se ajustando. E eu, quando cheguei numa determinada altura, disse: nossa, eu não falo mais com tanta dor, ou com dor a respeito do que aconteceu na minha infância. Eu não falo mais com essa dor, eu não mais fico tão emocionada do ponto de vista de ficar chorando, porque eu contava com muita dor sobre isso. E aí eu descobri uma outra coisa. Eu precisava curar em mim a relação com a maternidade. Aí já não era mais o ser filha, né? Ou ter sido abandonada pela minha mãe. Agora eu precisava curar a minha relação com a maternidade, ou eu ser mãe. Né? Porque mesmo que eu não tenha sido uma mãe do ponto de vista biológico, né? Mas não existe só maternidade desse ponto de vista, a gente sabe disso. Né? Por mais que hoje eu já tenha uma idade que, teoricamente, eu não possa mais biologicamente ser mãe, mas existem outras formas de maternidade. E então eu entendi que eu precisava dessa autocura. E aí eu comecei a fazer com o Energy Healing essa cura energética a respeito da maternidade. E hoje eu posso dizer claramente que essa emoção foi completamente liberada e eu sei que a minha vida já está tomando rumos diferentes, porque, é claro, a maternidade na nossa vida é de suma importância, é a mais importante. Por quê? Porque a maternidade é a relação que nos nutre, é a relação que faz, que alimenta em nós a capacidade de prosperidade, de prosperar, de ser abundante, de ser generoso, de ter generosidade. Então, quando falta isso na nossa vida, nós perdemos de vista tudo isso e vivemos numa realidade escassa, numa realidade de escassez. Por quê? Porque faltou a nutrição da mãe. E eu entendo que, ao liberar essa emoção, com certeza
Hoje eu tenho plena consciência de que eu estou tomando um outro rumo na minha vida e muitas coisas maravilhosas já estão acontecendo há algum tempo, justamente porque essa emoção foi liberada. A gente continua essa conversa num outro vídeo e eu espero você. Se você chegou até aqui, se inscreva nesse canal, aperte o sininho para que você receba os vídeos que forem lançados. E eu aguardo você no próximo vídeo. Um grande beijo!